IRC. Vamos passar para a sessão de apresentações livres dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do tema Políticas de Saúde e Investigação em Serviços de Saúde. Recordo a nossa estimada assistência que poderá utilizar a função Questions and Answers, QIA, para colocar as questões aos oradores. Da minha parte, convido o professor Rui Santana, subdiretor da Escola Nacional de Saúde Pública, para moderar e também colocar as questões que entender aos oradores dos trabalhos. Muito obrigada. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente e para moderar esta mesa. Gostaria de cumprimentar mais uma vez a organização deste Summit. Gostaria de felicitar todos aqueles e agradecer naturalmente também o trabalho realizado por todos os docentes e investigadores do CHRC que submeteram trabalhos e que naturalmente agora têm aqui também a oportunidade para os apresentar. Bom, vamos entrar aqui numa hora perigosa que é a hora de almoço, mas vamos tentar aqui de alguma forma ser relativamente controladores aqui do tempo e tentar cumprir aqui a regra. Estamos a começar a horas e, portanto, vamos também tentar terminar a horas e, naturalmente, respeitar este tempo que nos foi dado. Vamos então agora começar. Eu creio que temos 5 apresentações. Vamos ter aqui cerca de 8, 10 minutos para cada uma destas apresentações. Eu agradeço a todos que sejam cumpridores deste tempo. E depois, no fim, temos um período de debate que eu reforço este pedido da doutora Ruth Sousa, da professora Ruth Sousa, para, se eventualmente quiserem, naturalmente, utilizar o nosso questionário também para colocar todas as questões, dúvidas, comentários que entendam relevantes para colocar aos nossos apresentadores. Portanto, eu passava desde já a palavra à primeira apresentação, parte do professor Luís Lapão, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, dizendo também que esta sessão, eu comecei aqui a falar em português, eu contactei também a organização, como foi referenciado, que poderia ser utilizada uma ou outra linguagem, não temos aqui também queixas, não temos aqui nenhuma menção sobre pessoas que não estejam a entender o português, portanto, utilizem de alguma forma o idioma que acharem mais oportuno. Ok? Luís, boa tarde, muito obrigado e a palavra é tua. Bom dia, boa tarde a todos. Muito obrigado por esta oportunidade de mostrar aqui o trabalho que temos estado a desenvolver nesta área, que temos a enquadrar na área da saúde digital, focado em primeiro lugar pela questão do controle das infecções. Muito obrigado uma vez mais por estar aqui. Portanto, isto é um trabalho de uma equipa e basicamente eu vou tentar demonstrar aqui muito rapidamente o que é que nós temos feito, sobretudo procurando entre todos nós do CHRC oportunidades de colaboração, que é uma das coisas mais importantes que deve sair a partir daqui. Portanto, isto nós estamos a tratar da parte do controle de infecção, que é um problema muito sério, com impactos na mortalidade, na comorbilidade e com custos muito elevados, mas é sobretudo, e do ponto de vista da investigação, que é o que temos estado aqui a falar neste summit, que é a questão de que é um problema complexo, como mostram alguns artigos, a complexidade organizacional dos hospitais, da gestão, das estruturas, da comunicação, e, portanto, partindo desse pressuposto, nós temos que pensar fora da caixa, como sugere aqui o professor Borg, que é um grande especialista nesta matéria, e que temos que olhar para a perspectiva organizacional e conhecer bem os serviços, as necessidades, como se falava hoje de manhã, a necessidade dos médicos e a necessidade dos enfermeiros e de outros profissionais. Mas também é importante conhecer boas práticas, quem é que está a trabalhar bem nestas áreas, portanto conhecer o que está a ser bem feito na Europa. Nós conhecemos, entre outros, aqui o caso do Hospital Norueguês e o Hospital Suíço, com o Pité, um grande especialista nesta área, sobretudo a higienização das mãos, e saber que as abordagens científicas têm que ser abordadas no contexto daquilo que é o contexto das organizações, sobretudo quando elas têm um fator importante em termos comportamentais. E por isso este projeto teve colaboração com vários hospitais, neste caso temos aqui a fotografia e da PPCIRA, do Hospital Distrital da Figueira da Foz, portanto muito importante a ligação à organização. E por isso como objetivo era desenvolver um sistema de informação alinhado com o Antibiotic Stewardship, com as práticas de Antibiotic Stewardship,
e tendo em conta as determinantes culturais e comportamentais. Usamos como metodologia, a metodologia científica de desenvolvimento de sistemas de informação, que é o Design Science Research, e que permite, de uma forma científica, nós avaliarmos bem as necessidades que existem, conhecer bem o contexto, fazer um processo de desenvolvimento de funcionalidades e desenvolver um artefacto que dê a resposta a essa necessidade e fazer a demonstração e a avaliação da mesma. Portanto, no terreno, só uma imagem muito rápida, não temos muito tempo, aqui a avaliação dos processos de trabalho na enfermaria, perceber o que é que acontece lá, porque é que não há tempo à higienização das mãos, porque é que há muitos problemas na questão na prescrição de antibióticos, perceber bem o contexto, olhar para aquilo que é a arquitetura do sistema de informação, perceber como é que se pode ter informação para analisar bem a informação, fazer monitorização, comunicar e também não esquecer a dimensão educacional, mas na lógica do antibiótico stewardship, portanto, na perspectiva da coordenação daquilo que é a gestão de antibióticos por parte dos vários elementos de um hospital, farmácia, equipa clínica, laboratório, e sistema de informação, gestão, qualidade. Depois haver um sistema de apoio e monitorização da decisão, que é o A-Tool, que foi feito focado sobretudo nos médicos, no PPCIRA, na farmácia e no laboratório, portanto, uma ferramenta integradora e que é adaptada às necessidades, com capacidade de monitorização em tempo real, portanto com alertas e informação em tempo real, com capacidade de olhar também para a informação que existe em termos de conhecimento da suscetibilidade aos antibióticos e outra informação que possa ser integrada de uma forma inteligente, como está aqui, usando o sistema de informação modernos que permitam uma visualização fácil e adequada da informação. E, sobretudo, um aspecto muito relevante, que é um ponto de partida para outros projetos, que é o módulo de Smart Alerts, são algoritmos sofisticados que permitem a integração aqui das normas da DGS para, efetivamente, ajudar os médicos. Não é ainda inteligência artificial, mas precisamos de muitos dados para isso, mas é um bom caminho nesse sentido, que permite aqui a integração das normas e ajudar os médicos e os responsáveis pelas PPCIRAs a gerir situações de resistência ou de infecção. Este projeto veio trazer aqui uma perspectiva muito clara do que é isto, a transformação digital, tem a ver com o conhecimento das tecnologias, tem a ver com o conhecimento dos processos, como eu tentei demonstrar, mas tem a ver sobretudo com a capacitação da força de trabalho que é integrada para dar resposta a isto. Nós também temos trabalhado bastante com ênfase na CPLP, acho que é importante aqui pontos também para a CPLP. Temos feito um roteiro estratégico no desenvolvimento do sistema de informação, nomeadamente a telemedicina, para a CPLP, das quais que é importante, porque, sobretudo, Cabo Verde e o Brasil têm sido parceiros também no projeto do A-Tool, e, portanto, em que estamos a olhar para aqui com o Ministro da Saúde e com o coordenador da OMS na praia, em que é possível desenvolver um sistema de controle de infecção que seja utilizável nas ilhas do arquipélago de Cabo Verde e, portanto, colaborativamente estamos a tentar fazer isso. Estamos também a colaborar com o Brasil. Aqui um pouco o processo parou um bocadinho por causa do Covid, não conseguimos ir lá trabalhar com eles. Mas também para fechar, não quero tomar muito tempo, para fechar, publicamos recentemente um artigo na revista Journal of Medical Internet Research, uma das mais importantes na área da Medical Internet Research, em que, de facto, fazemos um ponto de situação do que está a ser feito, e Portugal surge aqui, diria, na segunda, terceira divisão da telemedicina no mundo, e que, portanto, mas que há um caminho muito grande a fazer, e por isso também, aqui, para fechar, a questão do potenciar estas ferramentas de comunicação, de serviços de saúde digital, com o projeto que tivemos na FCT para o Research for Covid-19, ligado aos cuidados primários, também aqui importante colaborações com colegas, porque desenvolvemos além de trabalharmos com o OSF, estamos a desenvolver uma OSF virtual que permite fazer investigação e, portanto, estamos disponíveis para colaborar. Aqui tem o exemplo dos médicos a usarem a plataforma. Aqui também um exemplo muito rápido daquilo que é a plataforma no portal do telemóvel, portanto, permite aos doentes também incluírem os seus dados de saúde, aqui é o meu exemplo, e que permite, entre outros dados que nós possamos imaginar em várias áreas,
portanto, acabou de ser publicado agora no European Journal of Public Health. E, para fechar, muito obrigado. Estou disponível para algumas perguntas. Ok, muito obrigado, Luís, pela apresentação, pelo cumprimento do tempo. Faremos depois um período de debate final. Se alguém quiser colocar alguma questão, naturalmente depois poderá fazê-lo. Então, o meu nome é Daniela Costa, sou estudante de doutoramento em Saúde Pública, na Escola Nacional de Saúde Pública. Venho apresentar este projeto que faz parte do meu projeto de doutoramento, sou bolseira da FCT também, e gostaria de agradecer desde já a possibilidade de apresentar então este projeto. Sabemos que existem cerca de 12% de adultos portugueses com osteoartrose do joelho e esta condição é responsável por mais de 9 milhões de anos vividos com incapacidade em todo o mundo. Devido às taxas de obesidade e de inatividade física, estima-se que a prevalência de osteoartrose do joelho virá a aumentar nos próximos anos, assim como os custos, que neste momento são estimados até 2,5% do produto interno bruto de países desenvolvidos, principalmente devido à artroplastia do joelho. A utilização dos serviços de saúde, segundo o modelo de Anderson, é influenciada por três fatores individuais, ou três componentes individuais, nomeadamente as características predisponentes, os fatores capacitadores que se prendem sobretudo com variáveis sociodemográficas e com variáveis de necessidade, ou seja, variáveis clínicas que promovem então a utilização dos serviços de saúde. Num sistema equitativo, o ideal seria que estas variáveis de necessidade representassem o maior bolo desta influência da utilização. No entanto, em Portugal existem poucos dados sobre a utilização dos serviços de saúde em pessoas com osteoartrose do joelho, mas a evidência sugere que a qualidade dos cuidados é baixa, há uma alta prevalência dos fatores de risco, nomeadamente a obesidade e a inatividade física, e somos o país da OCDE com uma maior taxa de crescimento nas artroplastias totais do joelho. Desta forma, é importante identificar necessidades de melhoria para que se possam implementar estratégias para ultrapassar estas necessidades. Desta forma, o objetivo deste estudo foi explorar diferentes perfis de utilização dos serviços de saúde por pessoas com osteoartrose do joelho e analisar os seus determinantes e, de uma forma secundária, analisar a utilização dos serviços de saúde de forma global em pessoas com osteoartrose do joelho. Utilizámos então dados do EpiReuma-PT, que foi um estudo com uma amostra representativa da população portuguesa, e que com o objetivo de estimar a prevalência e o impacto das doenças reumáticas nos portugueses. Neste estudo incluímos apenas participantes com diagnóstico de osteoartrose do joelho validado por um reumatologista no N igual a 978. Como outcomes, utilizamos as variáveis de utilização dos serviços de saúde, nomeadamente as consultas de especialidade, as consultas de médico de família, fisioterapia, psicologia e hospitalização, e enquadramos as variáveis sociodemográficas e clínicas no modelo comportamental de utilização dos serviços de saúde já descrito. Numa primeira instância e após verificarmos os serviços mais utilizados pelas pessoas com osteoartrose do joelho, realizámos uma análise de clusters para identificar diferentes perfis de utilização com base nas variáveis de utilização do médico de família, de fisioterapia, de consultas de ortopedia e de hospitalização. E conseguimos perceber que existem três perfis de saúde. O primeiro, os altos utilizadores, que representam pessoas que utilizam então praticamente todos estes serviços descritos, os GP users, que usam maioritariamente consultas e em elevado número consultas de médico de família, e os baixos utilizadores, que utilizam poucas consultas e poucos serviços. Percebemos também que, além destas variáveis, os altos utilizadores são também participantes que utilizam também e consomem também outras consultas de especialidade e outros serviços de saúde em grande número.
E analisando a distribuição destas variáveis na população e nos clusters, percebemos que a população com osteoartrose do joelho é uma população mais envelhecida, maioritariamente do sexo feminino, em que um quarto das pessoas não tem o ensino primário, principalmente no cluster de GP users. Mais de 80% têm excesso de peso ou obesidade e cerca de apenas de 20% é que faz atividade física regularmente, sendo esta expressão principalmente nos altos utilizadores dos serviços de saúde. Posteriormente, realizámos uma análise, uma regressão multinomial para percebermos que determinantes estariam associados aos perfis de alta utilização e de utilização do médico de família comparativamente a pessoas com baixa utilização. E percebemos que, além das variáveis de necessidade que já estaríamos à espera que influenciassem esta variabilidade na utilização, percebemos que variáveis como a idade, como ser mais novo, a viver no continente, ter um subsistema de saúde além do SNS e estar empregado, está então associado a uma alta utilização dos serviços de saúde. Por outro lado, pessoas por outro lado, e verificando aqui o perfil de GP users, ou seja, de utilização do médico de família, percebemos que apenas, além das variáveis de necessidade, apenas o viver no centro, ou seja, a localização geográfica, viver no centro e viver no continente, em detrimento de viver nas ilhas, estará associado a uma maior utilização do médico de família. Concluindo, percebemos então que existe uma baixa proporção de pessoas com osteoartrose do joelho que realize exercício físico de forma regular ou que seja referenciado para a fisioterapia. Eu não referi nos dados, mas este valor é de 11% apenas. Existe uma alta proporção de pessoas com excesso de peso e com obesidade e que esta questão de não realizar exercício físico regularmente está associada a uma maior utilização dos serviços de saúde, o que nos leva a pensar que existe de facto uma baixa adesão às intervenções recomendadas durante o início e a progressão toda da doença, que são o exercício físico e a manutenção de um peso saudável. Por outro lado, percebe-se que existe uma alta utilização dos serviços de saúde por parte de pessoas mais novas e que estejam empregadas, ou seja, isto sugere que a osteoartrose seja levada mais a sério nesta população e por isso seja mais facilmente referenciada. Por outro lado, percebemos que a localização geográfica, provavelmente devido à disponibilidade de consultas de especialidade e mesmo de cuidados de saúde primário nas ilhas principalmente, dificulta o acesso e, por outro lado, os participantes que tiveram, que têm subsistemas de saúde, têm uma facilidade no acesso a cuidados de saúde especializados e por isso está associado de facto a uma utilização maior. Os nossos dados sugerem então que existem desigualdades e heterogeneidade nos cuidados e que por isso é importante que haja investigação futura sobre estes dados e que se promovam então estratégias de implementação que promovam a qualidade dos cuidados e a acessibilidade dos cuidados. Gostava ainda de agradecer também à equipa da EpiDoc Unit por todo o trabalho desenvolvido com o estudo EpiReuma-PT. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniela. Soy Álvaro Murillo García, de la Universidad de Extremadura, del laboratorio AFICAD. Voy a falar despacio para que vocês comprendan todo o que eu digo. En primer lugar, el objetivo del estudio es diferenciar entre dos test cognitivos para evaluar el deterioro cognitivo en fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome que se caracteriza por dolor, rigidez, menor capacidad física, dificultad de sueño, ansiedad, depresión y hay una prevalencia global de un 2,7% de la población y se da en mujeres mayores de 50 años.
También es conocido que los pacientes con fibromialgia tienen peor rendimiento en las tareas duales. Las tareas duales son unas tareas que se hacen hoy en día en todos los ámbitos de la vida, en las cuales tú vas haciendo una tarea motora, por ejemplo, andar, caminar, y una tarea cognitiva, por ejemplo, ir pensar o hablar por teléfono. De esta forma, hay una cosa que se llama dual task interferencia. Por ejemplo, hablar por teléfono dificulta la forma de andar. Hay un test, que es el TUG, que es uno de los test que más se emplea, más se utiliza para evaluar la movilidad de las personas mayores. Y en este caso, en esta investigación, se ha desarrollado el TUG, pero como si fuese una tarea dual. ¿Vale? También presentamos 2 test cognitivos que se pasaron a las mujeres con fibromialgia: el Mini-Mental, que hay una versión en español de 35 puntos, a diferencia de la internacional, que es de 30, y el MOCA. Hay investigaciones que dicen que han comparado antes el Mini-Mental con el MOCA para evaluar el deterioro cognitivo leve en personas, en diferentes poblaciones. Y se ha visto que el MOCA funciona mejor para detectar deterioro cognitivo leve en pacientes de diferentes enfermedades, como por ejemplo el Parkinson. Pero en fibromialgia ese análisis todavía no se había hecho. Y nosotros en las investigaciones nos dábamos cuenta que había mucha diferencia entre un test y otro test. Entonces decidimos hacer este estudio en el cual se pasaron los test a 36 mujeres con fibromialgia. Es un estudio descriptivo y explorativo. Se hicieron los análisis estadísticos correspondientes y se evaluó también el TUG, este test que consiste en estar sentado en una silla, levantarse y volver a sentarse en una silla. Se hizo de una manera en dual task. Se hizo no solamente la tarea motora y también la tarea en dual task con una tarea cognitiva. Los resultados que obtuvimos en las diferentes pruebas fueron que el TUG hicieron la prueba en 7,55 segundos, pero cuando el TUG era cognitivo era 8,20 segundos. Y aquí podemos ver también que hay diferencias en la media en el Mini-Mental contra el MOCA, ¿vale? Entonces, esto es importante mencionar que por ejemplo, en los resultados finales podemos ver que hay un 16% de los pacientes que tenían deterioro cognitivo si empleamos el test cognitivo MOCA. Sin embargo, si se emplea el Mini-Mental, ninguna de las pacientes tendría deterioro cognitivo, según los puntos de corte de ambos test. Aparte, vimos que había un 16,7% de personas con fibromialgia que en el Mini-Mental habían obtenido la máxima puntuación, es decir, un 100% de los puntos. Sin embargo, solamente en el MOCA eso pasó en el 5,6%. Entonces podemos decir que el test Mini-Mental tiene un efecto techo. De esta forma podemos hablar que el Mini-Mental obtuvo peores resultados en cuanto a la evaluación en esta evaluación, ¿no? Y el motivo de esto es que el MOCA, el test MOCA, tiene algunas preguntas para determinados aspectos que las mujeres con fibromialgia tienen dificultades. Sin embargo, el Mini-Mental es más sencillo en esos aspectos, en esos ítems del test, y entonces tienen mejores resultados, como por ejemplo la atención y la memoria a corto plazo. Y aparte es interesante mencionar que hicimos correlaciones entre los resultados del TUG y los test cognitivos y las correlaciones que se encontraron en cuanto al rendimiento cognitivo en las pruebas
estaban establecidas con el test, pero bajo condiciones duales. De esta forma podemos decir que el MoCA tiene mayor sensibilidad para determinar el deterioro cognitivo en mujeres con fibromialgia y que las pruebas duales, en este caso el TUG en condición dual, se puede emplear para ayudar a los médicos a determinar el deterioro cognitivo leve, que es más eficiente que, por ejemplo, usar el TUG normal, sin condición dual. Así que muchísimas gracias y espero que haya servido de interés. Un saludo. Muito obrigado, Álvaro. Muchas gracias por tu presentación. Bom dia ou boa tarde a todos, dependendo de se já almoçaram ou não. O meu nome é Bruno Gonçalves e sou professor do Departamento de Desporto e Saúde da Universidade de Évora. Antes de começar, uma palavra de apreço ao organizador do evento, principalmente a quem está no backstage a fazer magia nestas vias de comunicação digital. Parabéns pela organização. Bem, nestes dias que falamos tanto em equipas multidisciplinares, este estudo é um exemplo de como duas áreas distintas, neste caso a ciência do desporto e a saúde pública, podem cooperar para produzir conhecimento mais sustentado. Portanto, o título do trabalho é e foi Using Tracking Data to Measure the Exposure to Interpersonal Contact, a tool to manage the impact of COVID-19 quarantine in sports environment. Portanto, atravessamos um dos momentos mais críticos em termos de saúde pública mundial e para além de todos os problemas já conhecidos desta pandemia, o impacto na atividade física e na prática de desporto federado tem e terá consequências devastadoras para todos nós. Essencialmente porque as medidas provenientes da obrigatoriedade do distanciamento físico resultou no encerramento de ginásios, de estádios, de parques e clubes desportivos, acabando por restringir as regulares atividades e desportivas da sociedade. Alguns efeitos imediatos foi tornar os indivíduos menos ativos fisicamente, aumentar o tempo de comportamentos sedentários, aumentar a irregularidade de padrões de sono, entre outros problemas, que acaba por ter implicações no aumento de peso, principalmente na percentagem de massa gorda e na diminuição da aptidão física. No desporto federado, as medidas preventivas acabaram por impedir a retoma da atividade desportiva de competição de jovens. A título de curiosidade, em 2020 as federações desportivas registraram uma diminuição de 80% de inscritos nas suas modalidades. Ou seja, na prática estamos a adicionar ainda mais problemas de diferentes dimensões aos já conhecidos problemas de pouca atividade física, de obesidade, entre outros problemas. Mas, na verdade, estas medidas tão radicais devem-se, entre muitas outras variáveis, à nossa incapacidade de controlar os riscos que são inerentes à prática das modalidades, principalmente no que toca à exposição dos intervenientes a contactos interpessoais durante a competição e que poderá comprometer a contenção da pandemia. Portanto, este estudo nasce na procura de ferramentas que nos possam ajudar a contribuir para gerir os impactos desta pandemia em ambientes desportivos e possibilitar, porventura, tomar decisões mais conscientes e sustentadas para o bem de todos. Portanto, no caso, aquilo que procuramos foi analisar a aplicabilidade da utilização de dados de tracking, que são dados de localização espacial, recolhidos durante jogos de futebol, na avaliação do contacto interpessoal entre indivíduos. Como é que operacionalizamos isto? Foi analisado o posicionamento e movimentação dos jogadores e árbitros durante um jogo de futebol, que terminou empatado a 3 golos, portanto, um bom exemplo onde existe muito contacto, principalmente nos momentos de celebração do golo. Estes dados foram recolhidos através de um sistema de câmaras de tecnologia de processamento de imagem, patenteada, neste caso o nome do sistema é Tracado. Como mostra este vídeo, o que este sistema faz é transformar os jogadores em pontos no espaço cartesiano e a partir daí é matemática. Os 31 indivíduos, os jogadores e os árbitros,
formaram 930 pares possíveis de contacto e em função destes pares foram calculadas duas medidas que nós chamamos de exposição respiratória. Portanto, a primeira medida de exposição foi calculada para cada indivíduo e foi baseada no tempo passado a uma distância inferior a 2 metros em relação aos outros indivíduos. Pela animação que vemos que é uma animação real do jogo, sempre que existe uma aproximação a menos de 2 metros, os indivíduos aparecem com um círculo vermelho. Portanto, foi quantificado o tempo que todos os pares possíveis são expostos a este contacto. Os resultados desta primeira medida de exposição, calculada para cada indivíduo, estão apresentados nesta matriz. É uma matriz simétrica, sendo que o tempo que os indivíduos expõem os outros é o mesmo que são expostos durante o contacto. Os resultados foram bastante interessantes e surpreendentes. Um valor representativo do contacto visto pela mediana foi de apenas 12 segundos por par, obviamente com um interquartile range de 45 segundos, dada a variabilidade entre pares. Há pares que contactam mais, há pares que contactam menos, portanto um coeficiente de variação de 165% entre os pares, mas se pormenorizarmos, o valor máximo de exposição observado foi entre 2 jogadores adversários e foi de 6 minutos e 35 segundos durante toda a partida. A segunda medida de exposição foi mais ambiciosa e equacionou no modelo evidência sobre a transmissão de gotículas polar. Foi calculada adicionando à primeira medida de exposição o tempo de exposição àquilo que nós chamamos a nuvem de partículas respiratória formada pelo movimento de outros jogadores. Pela imagem podemos ver que foi considerada uma janela de 15 segundos de arrasto do posicionamento e para cada momento dessa janela um score que contabilizou o tempo de exposição. Esse score foi calculado através de uma exponencial que decresce metade a cada 2 segundos. Por exemplo, se o indivíduo A e o indivíduo B estão a menos de 2 metros, o tempo de exposição é 1, dado pela primeira medida, mas se este indivíduo A está posicionado a menos de 2 metros do local onde o indivíduo B esteve posicionado 2 segundos atrás, então a exposição é 0,5 para o indivíduo A. Portanto, o tempo de exposição final foi calculado pela soma destes scores. Sobre os resultados, esta matriz de tempo é, ao contrário da primeira, assimétrica, porque nesta medida a exposição que os indivíduos promovem não é a mesma a que são sujeitos. Vamos imaginar um sprint de 50 metros entre 2 adversários, onde quem persegue vai a uma distância de 4 metros atrasado. Neste caso, apenas o perseguidor será exposto, uma vez que se desloca na nuvem de gotículas deixado por quem vai à frente. Obviamente os valores aumentam com este modelo, uma mediana de 44 segundos de exposição por par e um interquartile range de 1 minuto e 31 segundos, e o valor máximo aumentou para 14 minutos e 10 segundos. O resultado pode ser interessante, pode ser observado pela diagonal de cor mais densa, mais exposição, portanto mais vermelho carregado, quer dizer mais exposição ao contacto, que significa que somos expostos, que expomos e somos mais expostos aos adversários do que aos nossos colegas de equipa, dada a diagonal. Posto isto, os dados posicionais que no desporto atual são coletados para diversas finalidades e com diversos sistemas, podem agora ser usados para fornecer informação relevante na compreensão do risco de transmissão e na identificação imediata de contactos de alto risco e, consequentemente, na estratificação do risco da prática e competição de diferentes modalidades esportivas ou atividades físicas, que acabarão por contribuir para o planeamento de diferentes atividades no contexto desta pandemia. Os resultados corroboram com a orientação da DGS que o futebol não é uma modalidade de alto risco. Logicamente que os contextos são contextos, portanto esta abordagem pode e deve ser optimizada com as evidências que vão surgindo sobre os modelos de transmissão e para terminar, o estudo pode ser visto como um contributo para decidir sobre as chamadas medidas não farmacológicas de prevenção de infecção e para uma melhor gestão do receio com que as atividades de contacto social poderão ser encaradas e avaliadas a curto e médio prazo.
Muito obrigado e fico disponível para as questões que possam surgir. Muito obrigado também, Bruno, pelo vosso trabalho. Bom dia, eu sou a Catarina Pereira, sou professora na Universidade de Évora. Iniciar o vídeo. Sou professora na Universidade de Évora e sou investigadora do CHRC. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui a partilhar o trabalho que foi efetuado no âmbito do projeto EJACA, Envelhecer em Segurança no Alentejo, que foi financiado pelo Horizonte 2020. Estes são os resultados e a súmula final deste projeto. Então, o tema do trabalho que eu vou aqui apresentar é EJACA, Algoritmo para Rastreio de Risco de Queda, Avaliação e Intervenção em Idosos Residentes na Comunidade. Tenho que carregar. E o objetivo deste trabalho foi determinar a prioridade e a sequência dos testes de avaliação a utilizar para identificar as pessoas idosas em risco de quedas. Tem o objetivo de encontrar e definir os fatores determinantes para diferenciar o alto risco do baixo risco de queda, considerando os cut-offs que nós a seguir vamos apresentar. Pretendeu também fornecer recomendações para intervenções de prevenção de quedas. Este estudo envolveu uma investigação transversal, onde foram acedidos fatores de risco para quedas intrínsecos, nomeadamente as condições de saúde, o physical fitness, portanto, função física e a composição corporal, e equacionou também os fatores de risco de exposição, nomeadamente a atividade física e os perigos do envolvimento. Claro que tivemos que aceder às quedas retrospectivas e também, como fizemos uma investigação de follow-up, conseguimos aceder às quedas prospectivas durante um ano. Este estudo implicou 500 participantes, portanto é representativo da população, homens e mulheres, e destes participantes, 37,2 tinham caído nos 12 meses prévios. Para criarmos o algoritmo, nós fizemos uma análise descritiva, os modelos explicativos da ocorrência de quedas foram determinados através da regressão logística binária, depois estudámos a precisão dos modelos com as curvas ROC que nos serviram também para estabelecer os cut-offs e finalmente fizemos uma validação cruzada também com a regressão binária logística. Nos primeiros resultados que apresentamos aqui são os testes variáveis que selecionaram como aqueles que mais contribuem pela ocorrência de quedas, portanto os determinantes e a sua ordem. Então, em primeiro lugar temos as quedas retrospectivas, depois temos as condições de saúde, em terceiro lugar aparece-nos o equilíbrio, a composição corporal, nomeadamente a percentagem de massa gorda, depois os perigos do envolvimento, em sexto, o período de repouso associado ao sedentarismo, porque é o período de descanso durante o dia, sentado, deitado, mas que não inclui aquele descanso normal que nós fazemos durante a noite para dormir. E, finalmente, o dispêndio metabólico em atividade física. Nós, para recolhermos estes dados, utilizamos questionários, na forma de entrevista, porque com as pessoas mais velhas é ideal para os dados serem precisos, fazer uma entrevista. Depois utilizámos a bateria de Fullerton para aceder ao equilíbrio, o analisador de composição corporal de bioimpedância, portanto um OMRON, um teste acessível. Tínhamos uma lista dos fatores de riscos do envolvimento e checámos cada uma das presenças.
E em relação aos períodos de sedentarismo ou de atividade física, utilizamos o IPAC. Portanto, tudo instrumentos facilmente utilizáveis e acessíveis. No que refere à validação dos nossos modelos de previsão, nós temos uma precisão moderada, mas podemos ver aqui as curvazinhas bem direitinhas, tanto do modelo original como do modelo de validação cruzada, o que implica que os modelos estavam bem ajustados. Passando agora aos dados mais importantes, os valores de corte estabelecidos. O que é que nós descobrimos? Que pessoas que tinham 2 ou mais quedas no ano anterior são aquelas que estão a maior risco de queda. São também a maior risco de quedas aquelas que têm 3 ou mais condições de saúde crónicas, que têm uma pontuação igual ou inferior a 31 pontos no teste de equilíbrio, que têm uma percentagem de gordura igual ou superior a 39%, que têm 5 ou mais perigos do envolvimento, que por dia passam 4 horas e meia ou mais em descanso, sentados, deitados, e que têm um dispêndio metabólico inferior a 2.300 metros-minutos por semana. Isto corresponde mais ou menos a 2 dias, cada dia 3 horas e meia, fazer tarefas domésticas, limpezas da casa ou jardinagem, e mais fazer 3 passeios durante a semana, de cada um 1 hora, cerca de 1 hora. Agora entramos aqui no cerne da questão, portanto encontramos aqui a representação do nosso algoritmo com os valores de corte, alto risco, baixo risco, considerando os fatores determinantes para a ocorrência de risco de quedas, e temos aqui as nossas recomendações de avaliação e para intervenção. Então, o que é que nós recomendamos? Para fazer a prevenção das quedas é fundamental aceder aos fatores de risco que mais importância e relevância têm nas quedas, nomeadamente estes aqui apresentados. Acedido e avaliados os fatores de risco, devemos estratificar o risco individual de cada pessoa, considerando os cut-offs que distinguem baixo risco, alto risco. Seguidamente, é importante identificar em cada pessoa quais são os fatores que mais contribuem para o risco da queda. As intervenções devem depois focar-se nos fatores de risco que são modificáveis, quantificando a distância do valor obtido na avaliação com o valor que é considerado seguro, portanto, salvo. Depois, as medidas de intervenção a considerar nos programas devem ser delineadas de maneira a promover as necessidades de cada um, considerando as suas fragilidades e fragilidades identificadas nestes fatores de risco que foram acedidas através da avaliação. Em conclusão, será importante dizer que os resultados do estudo sugerem que as quedas prévias e as condições de saúde crónicas são os primeiros testes a considerar para identificar as pessoas em elevado risco de quedas. No entanto, serão os fatores de risco modificáveis aqueles que devem ser focados nas intervenções da prevenção de quedas para estas serem eficazes. Os programas devem ter em atenção os valores alto, baixo risco, e devem informar as pessoas, os participantes, as pessoas idosas, dos seus valores de risco e de para onde é que vai ser dirigida a intervenção. Destacando-se principalmente exatamente estes fatores de risco determinantes que nós apresentamos e os valores de corte, e também
a importância de cada fator de risco na sua contribuição para o perigo da ocorrência de quedas. E, assim sendo, termino a minha apresentação. Vou aqui apresentar mais uma vez o algoritmo e quero agradecer a todas as pessoas que permitiram a construção deste modelo, os participantes, todos os investigadores que trabalharam neste estudo. Muito obrigado pela vossa atenção e estou aberto então a questões. Bom, muito obrigado então também a todas as pessoas que fizeram, todos os colegas que fizeram aqui as suas apresentações. Eu agora abria então o período para algumas questões que queiram colocar. Temos aqui cerca de 10 minutos que poderemos utilizar para colocar questões aos investigadores, aos docentes, àqueles que fizeram as suas apresentações. Há aqui duas questões já definidas para o Bruno Gonçalves e outra para o Álvaro, mas eu começaria, portanto, pela ordem sequencial que nós aqui seguimos também e tentaria colocar pelo menos uma questão a cada um dos intervenientes. E para o colega, para o Luís Lapão, eu ainda antes de vir para esta mesa estive aqui a discutir um protocolo de doutoramento que falava na avaliação, portanto, o fazer o curso de efetividade de uma plataforma de inteligência artificial. Aqui a minha pergunta, portanto, também dirigida ao Luís, era se o passo seguinte, depois do desenvolvimento das ferramentas de suporte à decisão, naturalmente, portanto, depois passam também pelo seu custo de efetividade, e se está pensado alguma coisa nesse sentido. Para a segunda intervenção, para a Daniela, eu gostaria de lhe colocar na questão relativa à transladação deste conhecimento para a prática, isto é, ver com bons olhos, por exemplo, a introdução dos resultados da sua investigação, por exemplo, no processo de contratualização com os serviços de saúde, isto é, se nós conseguimos definir relativamente bem já o perfil de utilização e dos acessos aos serviços, se faz sentido e de que forma é que pode ser feita, portanto, essa transladação do conhecimento, e eu penso que aqui há um ponto, apesar de todas as intervenções, das intervenções serem relativamente heterogéneas, o que também é demonstrativo de alguma forma deste escopo alargado, deste âmbito alargado que o CHRC tem a capacidade de colocar de forma conjunta, mas eu penso que de forma transversal há aqui uma intenção, um objetivo comum de fazer conhecimento, realizar investigação para pôr ao serviço dos decisores e para ter decisões melhor informadas e diminuir o grau de risco dessas mesmas decisões, como é óbvio. E, portanto, colocaria esta questão à Daniela. Depois, para a terceira intervenção, eu tenho aqui uma questão até em espanhol, portanto, que eu vou tentar ler, e desculpem-me se for em portunhol, mas para o Álvaro, que faz a seguinte questão: los resultados del TUC solo tienen relación con la doble tarea o también hay alguna relación con el dolor? Ou seja, se estas escalas têm também relação com a dor ou estão só relacionadas com a avaliação das tarefas que são desenvolvidas. Depois, para o Bruno Gonçalves, há aqui uma questão que é colocada e que diz exatamente, pergunta se existem posições mais arriscadas do que outras dentro do jogo de futebol. Mas eu aqui também gostei muito desta apresentação, porque depois nós tentamos relacionar com outros espaços, isto é, esta tecnologia pode ser aplicada também num espaço público, num hospital, num lar, enfim, noutro tipo de equipamentos que habitualmente nós estamos aqui a identificar como sendo elementos de risco. E já agora, se fosse possível, também dar-nos alguma informação sobre a capacidade se existe eficácia no acompanhamento ou não depois dos resultados que são encontrados. Por último,
portanto, para a Catarina. Gostaria de saber também que tipo de medidas é que depois podem ser, de alguma forma, utilizadas para concretizar estes resultados que vocês encontraram. Agradeceria que fossem relativamente breves, não temos muito tempo, temos aqui depois 5 intervenções, portanto sejam relativamente curtas, e volto a agradecer as vossas excelentes apresentações. Muito bem, muito obrigado, Rui, pela pergunta, acho que é muito pertinente, mas antes queria dar os parabéns a todos os colegas que fizeram apresentações, gostei muito das vossas apresentações, da dinâmica do Alentejo, muito bem, muito bem. A tua questão é muito importante, porque é quase a questão $1 milhão, porque cada vez mais nós estamos a preparar, por exemplo, com colegas aqui também do centro, com o Bruno Heleno, e com a Margarida Bento, estamos a preparar um ensaio clínico randomizado com sistemas de informação. Ou seja, aquela revista que eu mostrei, onde nós temos publicado, também é muito importante cada vez mais a investigação que quer demonstrar cientificamente o valor das aplicações, não só o custo e a efetividade, mas também o seu efeito científico em termos clínicos. Ou seja, até que ponto é que uma app ou um sistema de informação, um portal, efetivamente contribui para a melhoria da saúde daquelas pessoas ou daquela comunidade que está a ser estudada. Obrigado. Obrigado, Luís. Daniela. Muito obrigada pela questão, e acho que a questão insere-se mesmo dentro do meu projeto de doutoramento, que pretendemos desenvolver um modelo de cuidados para pessoas com osteoartrose do joelho nos cuidados de saúde primários, e portanto estes resultados são basicamente uma fotografia de como as coisas estão neste momento, apesar das limitações inerentes, mas aquilo que conseguimos perceber é que, por um lado, as estratégias preventivas não estão de todo a ser tidas em conta, e as estratégias preventivas, digo nomeadamente o exercício físico, e por outro lado sabemos que além das variáveis clínicas, ou independentemente das variáveis clínicas, existem outro tipo de fatores que influenciam então esta elevada utilização. Aquilo que nos parece é que existe realmente a qualidade dos cuidados provavelmente é baixa, ou seja, não são tidas em conta as atuais recomendações, e as intervenções dependem muito do acesso, se a pessoa tem um subsistema ou não, por exemplo, se é empregada ou mais nova, e não há uma homogeneização nas intervenções. E isto significa que provavelmente precisamos mesmo de estratégias, por exemplo, os modelos de cuidados ou as care pathways, para tentar que uma pessoa com osteoartrose do joelho tenha um acompanhamento específico e efetivo logo desde o início da sua condição, e principalmente com intervenção nos cuidados de saúde primários. Muito bem, Daniel, muito obrigado também. Álvaro, não sei se fui claro na minha questão. Sí, en esta investigación solamente relacionamos el rendimiento en el TUG con el rendimiento cognitivo. No relacionamos con más variables. Sí que es cierto que en personas con fibromialgia existe una relación entre el nivel de dolor y el resultado o rendimiento en pruebas físicas, como el TUG, por ejemplo. Pero en esta investigación solamente comparábamos las relaciones entre el TUG normal y el TUG dual con el rendimiento en los test cognitivos. Ok. Muito obrigado, Álvaro. Bruno, muitas questões para si. Muito obrigado, agradeço desde já todas elas e pelo menos por suscitar alguma curiosidade. Eu fui aqui colocando algumas notas, vou tentar seguir a lógica de questões que me foi feita. A primeira sobre se existiria posições mais arriscadas. Existe sim, principalmente os avançados e os defesas centrais são os que são mais expostos ao contacto, muito pelas dinâmicas comportamentais do jogo, onde porventura defesa pessoal, individual,
é mais usada do que propriamente uma defesa posicional, ou seja, há uma preocupação em perseguir e ser perseguido. Por um lado, perseguir quem defende e deixar de ser perseguido quem ataca. Depois, sobre a utilização deste tipo de metodologia ou este tipo de instrumento, não será porventura ao acaso que esta metodologia será a base metodológica de um dos projetos vencedores do CHRC, onde nós vamos procurar utilizar estas métricas e este approach para medir o distanciamento físico em recreio de crianças e perceber se as decisões que são tomadas para que o risco seja menor efetivamente se comprovam ou não. E a aplicação desta metodologia pode ser aplicada em qualquer ambiente onde seja possível fazer rastreamento. E como é que se pode fazer rastreamento? Pode-se fazer rastreamento através de dispositivos como GPS, pode-se fazer rastreamento por chips, por sensores que funcionam por radiofrequencímetro, ou pode-se fazer rastreamento por vídeo, ou seja, com uma câmara, obviamente com depois algum tipo de processamento e de computação. É possível transformar um vídeo ou uma pessoa a deslocar-se num vídeo em uma posição e a partir daí podemos calcular distâncias entre dois objetos ou duas posições. Portanto, em qualquer ambiente é possível fazer rastreamento de contactos. Estou a imaginar agora num shopping, não é? Nós podemos conseguir calcular o tempo de exposição a contacto que determinadas zonas porventura podem solicitar mais ou não e num futuro muito próximo se calhar automaticamente delinear espaços que permita diminuir este tipo de contacto. E a terceira questão, que já acho que já me perdi um bocadinho, não me lembro muito bem. Não, era a terceira questão tinha a ver com a eficácia do acompanhamento. Ok, sim. Se este fator de risco, tempo de exposição, tem efetivamente depois relação com a identificação do maior número de casos ou não. Nós infelizmente não temos muito estudo ainda follow-up, mas recentemente, há cerca de 2 semanas, saiu um do género em Rugby, em Inglaterra, um grupo de investigadores que fez mais ou menos o mesmo approach e fez um follow-up com este tipo de trabalho, ou seja, caso a identificação de um caso positivo, fazer uma retrospectiva e perceber quais foram os contactos de alto risco, e efetivamente ele é bastante eficiente na identificação dos contactos que são feitos e agir rapidamente nesses contactos. Obviamente haverá outros fatores de risco que não no próprio espaço de ação, certo. Mas só por aí. Ok, muito obrigado, Bruno. Catarina, como é que nós podemos como é que nós podemos mitigar esses fatores de risco que vocês identificaram nas quedas, sobretudo em idosos? Estou a dizer que nós mostramos sempre aqui a ponta do iceberg dos nossos estudos, mas nós criamos um sistema de avaliação com um kit de fatores de risco. São testes muito acessíveis e pouco dispendiosos e pode-se aplicar a toda a população. E este sistema de avaliação está ligado a uma plataforma em que nós lançamos os dados e imediatamente sai um relatório com os resultados da pessoa avaliada. E só o facto de nós entregarmos o relatório à pessoa e a pessoa saber se neste fator está em risco, qual é a distância do valor ideal, funcionou só por si como uma medida de prevenção, porque as pessoas começaram a avaliar, a olhar à sua volta e para si próprios e procuraram, as pessoas idosas, integrar algumas medidas nos seus comportamentos, na sua forma de vida, que levaram a diminuir o seu risco de quedas, e o que é certo é que no ano seguinte nós tivemos muito menos ocorrências de quedas nestas pessoas que fizemos o follow-up. Acresce que também desenvolvemos uma série de programas de intervenção, programas de exercício, direcionados para estes fatores de risco que nós encontramos, particularmente no equilíbrio, e que conseguimos promover melhorias
porque também quem estava a supervisionar os programas conhecia as fragilidades de cada um e, portanto, podia quantificar e dirigir os estímulos do programa para aqueles fatores mais fragilizados. E de uma forma fácil e acessível nós conseguimos diminuir o risco de quedas e diminuir as quedas e, claro, as suas consequências, não é? Numa população bastante abrangente. Portanto, isto é uma forma muito operacional de atuar no terreno. Muito bem, muito obrigado então, Catarina, muito obrigado a todos pelos vossos trabalhos. Terminaria aqui então esta sessão dizendo que tivemos aqui sempre uma grande audiência, perto de 80, 70 e muitas pessoas, 80 pessoas a seguirem esta mesa, a quem eu também saúdo, e tendo em consideração e fazendo aqui o ajustamento pelo risco da hora do almoço, portanto eu creio que são resultados bastante satisfatórios. Portanto, mais uma vez agradeço a todos, agradeço o convite por estar aqui presente e passo então a palavra para a nossa pivô. Obrigado. Para a Ruth Sousa e para a Regi, creio que na Universidade de Évora. Muito obrigado a todos, bem-ajam. Muito obrigada, foram excelentes apresentações, excelentes trabalhos, excelentes questões, muito obrigada por isso. Está na hora do almoço e por isso vamos parar, vamos todos almoçar. Recordo que podem visitar o site do evento para consultar os pósteres dos trabalhos a decorrer atualmente no CHRC. O link está não só no ecrã, mas também no chat para poderem clicar diretamente. Há ainda instruções nesse chat sobre o pedido de certificados de presença como orador, como participante, etc. Nós contamos que regresse às 14h30 para falarmos de um último tema da investigação do CHRC, a inovação em saúde. Muito obrigada e até lá.